História do Beato José de Anchieta, evangelizador do Brasil. De janeiro até o presente tempo, permanecemos algumas vezes mais de 20, em uma pobre casinha feita de barro e paus, coberta de palha, tendo 14 passos de comprimento e apenas 10 de largura, onde estão ao mesmo tempo a escola, a enfermaria, o dormitório, o refeitório, a cozinha, a despensa. Todavia, não invejamos as espaçosas habitações, de que gozam em outras partes os nossos irmãos. Pois nosso Senhor Jesus Cristo se colocou em mais estreito lugar e dignou-se nascer em pobre manjedoura, entre dois brutos animais, e morrer em altíssima cruz por nós. Os índios por si mesmo edificaram para nosso uso esta casa. Mandamos agora fazer outra algum tanto maior, cujos arquitetos seremos nós, com o suor do nosso rosto e o auxílio dos índios. Em tantas estreitezas, nos achamos na verdade colocada. É que muitas das vezes é necessário aos irmãos explicarem a lição de gramática no campo, e como ordinariamente o frio nos incomoda da parte de fora e de dentro da casa o fumo, preferimos sofrer o incômodo do frio de fora do que o do fumo de dentro. Já os meninos que frequentam a escola, cujo ânimo não se abala, expostos ao vento e ao frio, agora também aquentando-se ao calor da fogueira. Em paupérrima e antiquíssima, porém, de certo, feliz cabanazinha, vemos que se aplicam à lição. O principal alimento nessa terra é a farinha de pau, feita de algumas certas raízes que se plantam, as quais, se comerem cruas, assadas ou cozidas, matam. É preciso serem deixadas na água até que apodreçam. Apodrecidas, porém, que sejam, convertem-se em farinha, que se come, depois de torrada em vasos um tanto grandes, feitos de barro. Isso substitui entre nós a farinha de trigo. Constituem a outra parte de alimentação as carnes selváticas, como sejam os macacos, as corças, certos outros animais semelhantes, aos largatos, aos pardais e outras feras. Também os peixes dos rios, mas esses raramente. A parte mais importante, porém, do sustento consiste em legumes e favas, em abóboras e outras que a terra produz, em folhas de mostarda e outras ervas cozidas. Usamos em lugar de vinho, de milho cozido em água, a que se ajunta mel e que há abundância. É assim que sempre bebemos ou tiçamos, ou remédios. E se isto temos com fartura, quase que não parecemos a nós mesmos pobres. O que mais pertence à conservação da nossa vida, adquirimos com o trabalho das nossas mãos, mas o bem-aventurado apóstolo Paulo, para que não sejamos pesados a ninguém. O que, porém, principalmente nos abastece é o trabalho de ferreiro, de um irmão ao qual, como nada pede em paga do que para eles faz. Os índios oferecem farinha e legumes, e algumas vezes também carnes e peixes, ao que se ajuntam as esmolas, que os mesmos nos trazem movidos pelo amor de Deus. E assim, muitas vezes, o Senhor, cujo cuidado nos entregamos, nos provê de todas as coisas de que carecemos, até de onde menos esperamos. Esta parte da região brasílica que habitamos está situada em 24 graus para o sul. Toda ela, porém, é costa de mar, desde Pernambuco até além, que não abrange o espaço de 900 milhas. É povoado por índios, que usam todos comer em seus banquetes carne humana, no que mostram achar tanto prazer e doçura, de modo que, comumente, caminham mais de 300 milhas para a guerra. Se reduzem ao cativeiro 4 ou 5 dos inimigos. Voltam sem mais outro motivo e os comem com grande festa, de cantares e copiosa libação de vinhos, de modo que nem as unhas perdem. Alegram-se
toda a vida, com o desvanecimento da singular vitória. Os prisioneiros, no entanto, julgam ser tratados excelentemente e com distinção e pedem uma morte tão gloriosa, porquanto dizem que só os medrosos e fracos de ânimo é que morrem e vão suportar o peso da terra, que eles creem ser gravíssimo. Esses 300, os quais vivemos, estão espalhados 300 milhas pelo sertão. Todos eles se alimentam de carne humana e andam nus. Moram em casas feitas de madeira e barro, cobertas de palhas ou com cortiças de árvores. Não são sujeitos a nenhum rei ou capitão. Só têm em alguma conta os que alguma façanha fizeram, digna do homem valente, e por isso, comumente, recalcitram, porque não há quem os obrigue a obedecer. Os filhos dão obediência aos pais quando lhe parece. Finalmente, cada um é rei em sua casa e vive como quer. O que faz com que, como vivam sem leis nem governo, não possam conservar-se em paz e concórdia, tanto que cada aldeia contém somente 6 ou 7 casas, nas quais se interpusessem o parentesco ou aliança. Não poderiam viver juntos, e uns e outros se devorariam. Muitas vezes, em muitos outros lugares, vimos fazerem isso, e não moderam a insaciável raiva, nem o sentimento do parentesco. E agora, irmãos, vamos refletir um pouco com as nossas famosas 3 perguntas que nos ajudam a fechar o diário. Este é um momento muito importante, porque de nada adiantaria abrir o diário de manhã se a gente não fechasse à noite. Portanto, a primeira pergunta que vamos agora nos colocar é a seguinte: o que Jesus fez para mim hoje? O que Jesus fez para mim hoje? É importante concentrar a nossa atenção, em primeiro lugar, sobre Deus, antes de mais nada. Portanto, abra seus olhos interiores e escreva no seu diário todas as graças que você recebeu nesse dia. Seja profundo e não diga todo dia a mesma coisa. Deus me deu de comer, me deu de beber, me deu de dormir. Isso tudo é verdade, todo dia isso é importante, mas se concentre para ver como Deus te amou de forma especial hoje. O que Deus fez para mim hoje?
E agora, irmãos, vem a pergunta mais desafiadora do nosso dia. O que eu fiz para Jesus hoje? O que eu fiz para Jesus hoje? Talvez esta seja a pergunta mais importante da nossa vida, olhando a nossa resposta a Deus. Jesus fala: não quem diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas quem faz a sua vontade. Ou seja, não quem me ama da boca para fora entrará no reino de Deus, mas quem coloca em prática a minha palavra. Portanto, se concentre agora e procure lembrar com exatidão as vezes que você viveu o propósito nesse dia. Pergunte-se: como eu vivi a palavra e o propósito que esta manhã fiz? Seja sincero, não escreva só para encher as linhas, mas diga o que a palavra de Deus mudou hoje na tua vida. Irmãos, sem dúvida esta resposta vai marcar o seu caminho de santidade, seu afastamento das drogas e dos vícios, seu crescimento interior. Portanto, agora, conte com precisão as vezes nesse dia que a palavra produziu algo em você, que você se lembrou da palavra. É claro que deveria ser toda hora, todo momento, mas sem dúvida tem algum fato especial que você pode escrever nestas linhas e convidamos a ser profundos e completos. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra de Deus, não somente em escutá-la.
Enfim, meu irmão, faça um exame de consciência. O que eu errei nesse dia? Quais foram as minhas falhas, os meus pecados? Este exame de consciência te ajudará a confessar com facilidade no final do mês. Se quiser, pode escrever e responder a esta pergunta numa folha à parte, se você não quiser escrever no diário pessoal, pelo medo que outros vejam. Mas o importante é que agora você tenha o teu momento íntimo e sincero com Deus. Senhor, te peço perdão por...